Olá pessoal, eu sou Vanessa Lotti, sou professora de Patchwork Quilt há muitos anos e uma das perguntas que mais eu ouvi na minha vida foi o seguinte: quanto que eu compro de pano para fazer determinado projeto? É claro que se é um projeto pequeno, até no visual a gente consegue perceber se o tecido que você tem vai dar ou não. Mas projetos como colchas, mantas de sofá, coisas maiores, requerem realmente um planejamento para a gente definir a quantidade de tecidos. Eu vou mostrar para vocês qual o método que eu venho usando, tá bom? Vamos lá ver qual é. Bom, pessoal, é lógico que tudo depende do projeto. Eu aqui fiz um desenho sem a preocupação de fazer um tamanho definitivo, só para ter vários blocos para a gente exemplificar a quantificação. Ficou com 1,54 por 1,98. São 63 blocos, porque eu tenho aqui, ó, 7 colunas e 9 linhas, tá? Esses blocos vão ter 22 centímetros no tamanho final, que para mim é tamanho já costurado. Então, eu tenho dois tipos de bloco. Esse do 4 quadrados e esse aqui com os triângulos. Então, eu tenho aqui, de acordo com o meu projeto, 32 blocos A e 31 do bloco B. E também preciso definir nessa altura quantos tecidos eu vou usar. E aqui, para simplificar também, eu botei um fundo, que é esse mais claro, um laranja e um azul. Então, com base nisso, sabendo disso, eu vou para o meu bloco A, que são 32 peças assim. É claro que nesse momento eu tenho que definir qual é o processo, qual é o esquema de técnica de costura que eu vou usar. E a minha opção para esse caso é juntar duas tiras, desse laranja e desse claro, costurá-las e depois eu vou fatiar nos pedacinhos que vão ficar aqui, invertendo a posição do laranja. Então, se o bloco final era 22 centímetros, aqui vão ser 11 centímetros. E nessa hora eu acrescento a margem de costura, 1,5, vai para 12,5. Portanto, eu vou cortar para o bloco A 2 vezes para um bloco, né? 2 pedacinhos por bloco. Eu vou precisar no final 64 peças desse daqui. Tendo isso anotado, sempre com muito papel, lápis, borracha, máquina de calcular ao lado, eu vou pensar no tecido. Orelha, orelha. Minha primeira conta é para saber quantos pedaços, no caso eu tenho esse pedaço aqui, é o molde, né, entre aspas, eu consigo colocar entre uma orelha e outra. E é simplesmente essa conta, e essas contas vão se repetir sempre. Largura do tecido, eu vou trabalhar com 1,40 m, 140 centímetros, dividido pelo tamanho da peça que eu estabeleci, 12,5. Isso dá 11,2. Significa que eu consigo botar 11 pedaços e esse doisinho que vai sobrar. Como eu não vou usar isso aqui para emendar, tá? Eu vou sempre baixar e vou aproximar para menos e ter 11. Primeira etapa é essa, primeiro passo. Segundo passo, quantas peças eu preciso? 64. Dividido por 11, que é o que cabe numa linha, eu tenho 5,8 linhas, que eu sempre aproximo para 6, porque ninguém vai me vender um pano dentado assim. Então, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiras desse pano com essa largura para colocar os 64 moldes que eu preciso. Terceiro passo. Essas 6 linhas estão aqui, ó. Esse resultado do segundo passo aqui. 6, eu multiplico pela altura da peça. Como é um quadrado, também é 12,5. Se fosse um retângulo, sei lá, 12,5 por 20, eu teria que botar o 20 aqui agora. Então, 6 vezes 12,5, 75. Em 75 centímetros, eu coloco exatamente essas 6 linhas de 12,5. Só que eu tenho que pensar que eu vou comprar o pano e vou cortar esse pano. Portanto, eu tenho que ter margem de segurança. A margem de segurança, ela não é um percentual. Eu uso sempre assim, ó. Os 75 que eu consegui, eu vou acrescentar mais uma altura do molde da peça. Porque se eu errar alguma coisa, cortar errado o negócio, eu preciso ter mais uma linha de 12,5. Então, acrescentei 12,5, deu 87,5. E preciso acertar por conta do pano que vem torto, do acerto da linha de base na hora que eu for cortar. Enfim, algumas características dos tecidos e do corte. Eu jogo aqui uma margem, eu compraria 1 metro de tecido. Como eles são exatamente iguais, né, as peças aqui, eu posso já dizer que do pano de fundo, para esse bloco, eu preciso de 1 metro, e do pano laranja também. Segundo bloco. Isso sempre nós vamos fazer por tecido e por molde, ou por bloco. O segundo bloco é esse, diferente. Ele é
tem 31 peças dessa e ele é feito com 4 quadrados que também terão 11 centímetros de lado depois de costurado. Portanto, cada bloco que tem 4 pedaços desse, eu vou precisar de 124 triangulinhos assim, quadrado feito de triângulo. Optei pela técnica de usar um quadrado de um pano, um quadrado de outro, costurar com a técnica do half square e obter 2 desse. Portanto, um quadrado. E por que 14? Porque aqui, se tem 11, para usar essa técnica, eu tenho que ter pelo menos 4 costuras. Então, o meu quadrado original terá que ter 14 centímetros, pelo meu esquema da técnica. Se eu consigo, com um quadrado de cada um, 2, em vez de 124, eu preciso de 62 de cada pano. Mesmo processo, largura do tecido dividido pelo tamanho do molde, 14, eu consigo 10. Certinho, aqui tem orelha e orelha. Segundo passo, os 62 dividido pelos 10 que eu consigo numa linha, eu tenho 6,2 que eu aproximo para 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso, essa fração aqui de 2 diz que eu tenho isso tudo sobrando. Então, até posso errar bastante, tá? Só que eu também vou considerar que é mais prudente eu pegar as 7 linhas que eu tenho ali, multiplicar por 14, eu tenho 98. Eu vou somar mais 14 para ter mais uma linha, que dá 112, que eu jogaria para o acerto de pano de 1,20 m a 1,30 m. 1,30 m, para ficar tranquilo, não ter problema. Consequentemente, o tecido de fundo era 1 metro para o primeiro bloco A, 1,30 para o bloco B, 2,30. O laranja, 1, que ele só participa do bloco A, e o tecido azul, 1,30, porque ele só participa do bloco B. E essas contas, essas etapas, se repetem o tempo inteiro para cálculo. Então, sempre por tecido e por molde ou peça. Vamos tirar dúvida agora.